Vamos dar sequência, então, aos nossos estudos sobre a volta de Jesus. É diferente de um culto, a gente tem um pouquinho mais de liberdade aqui de olhar a palavra, ler um pouquinho mais ela. Vamos ter uma live mais duradoura, inclusive, né? Para podermos ir um pouquinho mais a fundo nesse tópico que não caberia numa pregação, mas aqui, graças a Deus, a gente consegue prosseguir. Tá bem, então? Uma breve recapitulação. Na semana passada, a gente conceituou bem essa disciplina ou essa nomenclatura da doutrina sobre a volta de Jesus como escatologia, escaton é último ou última, né? E se refere, então, escatologia ao estudo das últimas coisas. E chegamos a afirmar, inclusive, a partir dos textos da Escritura, que o que se pode dizer a respeito da volta de Jesus, de forma inequívoca, é que é uma volta súbita, né? Não tem como necessariamente ou completamente estar preparado para ela, no sentido de saber a data, a hora, o dia. É uma volta pessoal, o próprio Jesus virá nos buscar, né? Como diz em João 14, vou preparar-vos lugar e vou receber vocês para mim mesmo. É uma volta visível, né? Da mesma forma que ele foi assunto ao céu, os anjos disseram, assim ele vai voltar. E é uma volta corpórea. Jesus voltará corporalmente, não só em espírito, como alguns imaginam. Ele está com o corpo ressurreto e glorificado, e é um pequeno exemplo de garantia do que vai acontecer conosco. Falamos que devemos ansiar pela volta de Jesus, não só esperar no sentido passivo, mas desejar com expectativa, assim como eu citei, José de Arimateia esperava o reino de Deus, o justo Simeão, que esperava a consolação de Israel, uma expectativa ansiosa de se encontrar com o Senhor. Falamos também que não é possível dizer quando Jesus voltará, não é possível, tem alguns textos que parecem indicar que sim, mas a grande maioria deles nos impõe essa limitação. Nós não sabemos quando ele vai voltar, daí a importância de estarmos sempre preparados. E aí, claro, fiz a pergunta, Jesus pode voltar então a qualquer momento? Ou há alguns sinais que o antecederão? Porque eventualmente tem pessoas que pensam assim, bom, então eu vou primeiro aguardar esses sinais e depois eu vou esperar ou me preparar para Jesus voltar. Será que a gente consegue harmonizar essa fala de que Jesus pode vir a qualquer momento, mas que há sinais que ainda o antecederão? E há basicamente algumas explicações que eu sugeri na semana passada para harmonizar esses sinais que necessariamente tem que acontecer antes que ele volte, e também as falas bíblicas de que ele pode voltar a qualquer momento. A primeira delas é o que a igreja construiu no século XIX, sobre as duas voltas de Jesus. Uma primeira que seria um arrebatamento, e aí sim uma segunda vinda, né? Ou uma terceira vinda, considerando a cruz, que seria a volta de Jesus pública, visível, para buscar a sua igreja. Então, entre o primeiro vir de Jesus, ou arrebatamento, e a volta definitiva, teria um espaço ali de alguns anos de tribulação, e ali os sinais então aconteceriam. Então faria sentido hoje a gente estar preparado, porque o arrebatamento poderia ser a qualquer momento, né? E aí nós nos céus, ou os crentes nos céus, viriam depois com Jesus para a sua segunda vinda definitiva, para julgar ou salvar aqueles que durante a tribulação foram salvos e creram no Evangelho. Outra solução seria dizer que os sinais já aconteceram e que nós então é que estamos enganados, que a maioria dos sinais que temos ali em Mateus 24 ou outros no Novo Testamento já aconteceram ao longo da história, desde a destruição de Jerusalém, a invasão
naquela cidade pelos romanos. Falamos sobre os falsos profetas também, sobre os anticristos, né? Sobre salvação de judeus ao longo do tempo. Seriam indícios ou sinais que já teriam então se cumprido e que sim, era possível que Jesus voltasse a qualquer momento. E aí finalizamos numa terceira opção para harmonizar essa volta iminente de Jesus, mas também os sinais que o precederiam, dizendo que é improvável que os sinais tenham se cumprido, mas é possível que tenham se cumprido. E nesse sentido precisamos estar então prontos hoje para a volta de Jesus. Claro que é difícil nesse sentido afirmar que os sinais como o escurecimento do sol e da lua, ou as estrelas caindo do firmamento, se esses sinais são literais, que eles já teriam acontecido. No entanto, seriam fenômenos muito rápidos em termos de acontecimento, né? Que poderiam acontecer em minutos ou horas e imediatamente então o nosso Senhor poderia voltar. Nesse sentido, então, o importante é a gente estar preparado sempre. E aí entramos propriamente no tema do milênio. A palavra milênio, pela sua própria etimologia, significa 1000 anos. Esse termo vem do capítulo 20 de Apocalipse, que eu quero ler com vocês. E eu vou ler, inclusive, os versículos 1 até o 10, porque eles vão, digamos assim, ter a ver com tudo que nós vamos falar na noite de hoje. Apocalipse, então, capítulo 20, versículos 1 a 10, se você puder me acompanhar também nessa leitura, acho que será útil. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda a alma ou as almas dos que foram decapitados, por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vejam como muitas vezes nesses versículos iniciais o aspecto do reinado é destacado. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Esse é o grande trecho da Escritura, pelo menos explícito, que lida com esse tema do milênio.
E a partir então desse texto e da consequência de enxergar aqui 1 milênio ou 1000 anos de reinado de Cristo e também dos cristãos, aparentemente, que algumas controvérsias a respeito desse período surgiram na história da igreja. A gente percebe nesse texto que leu um anjo, inclusive, que prende Satanás por 1000 anos. E isso tem, ao longo do tempo, gerado algumas visões diferentes sobre essa temática. Eu quero tentar resumir, então, quais são essas visões. Basicamente, são 3 visões, 3 leituras que são feitas a respeito desse tópico da doutrina da volta de Jesus, chamado milênio. Primeira perspectiva, a primeira leitura, a primeira interpretação, a primeira corrente a respeito da palavra milênio ou desses 1000 anos constantes aqui de Apocalipse é de que esse período já está acontecendo agora, que a igreja já está vivendo agora. Essa corrente é chamada de amilenismo, como se não houvesse um milênio aqui na Terra, a não ser esse que nós aqui estamos vivendo. Uma outra maneira de chamar essa corrente é milenismo realizado. Por quê? Porque está em curso. Ou seja, nesse sentido, segundo essa corrente, Apocalipse 20 descreveria a presente era da igreja, onde a influência do diabo ou de Satanás sobre as nações teria sofrido uma certa redução. E eu justifico essa redução num texto conhecido nosso, que está em Judas. Judas só tem um capítulo. Lá no seu versículo 6 diz lá: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele, Deus, os tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Dia aqui em letra maiúscula. Mas vejam, algemas é uma restrição de poder que o diabo sofre já a partir da cruz, para que então, nesse suposto milênio no qual a igreja está inserida, a igreja tenha liberdade de pregar o evangelho e avançar na sua missão. Aqueles que reinam com Cristo por 1000 anos, então, seriam os cristãos que morreram e já estariam reinando com Cristo no céu. O reino de Cristo no milênio não seria um reino físico aqui na terra, mas um reino celestial sobre o qual o próprio Cristo falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, nesse sentido, Jesus já teria esse domínio, esse reino. Nesse caso, a expressão 1000 anos ou milênio seria uma figura de linguagem para um longo período, não necessariamente 1000 anos, literalmente 1000 anos, mas nesse período os propósitos de Deus se realizariam. Quando Jesus então voltar, aí sim, sua segunda vinda, haverá a ressurreição e teriam início o novo céu e a nova terra, essa transformação que Deus vai executar, testemunhada em Romanos capítulo 8, pela qual a terra toda e o universo vai passar, teria início com a volta de Jesus. Após então o juízo final, o estado eterno nosso, dos que creem, teria início e permaneceria para todo sempre. Claro que também aqui no estado eterno estão implicados os gentios, que padecerão também eternamente. Então essa é a corrente que de certa forma predomina em algumas igrejas históricas, com a compreensão de que o milênio já está em curso e que, claro, nesse sentido, o texto de Apocalipse 20 não deve ser interpretado literalmente como se tivesse que ter início num futuro ou se realmente representasse 1000 anos. Tem uma outra corrente, a segunda então, a respeito desse tópico chamado milênio, que é a corrente pós-milenista. Segundo essa corrente, a volta de Jesus acontece depois do milênio. Depois do milênio,
ou seja, Cristo só voltaria depois do milênio. E qual é a ideia que subjaz essa corrente? O avanço do evangelho e da igreja seriam tão grandes no mundo hoje que esse avanço influenciaria a sociedade e a cultura de uma tal maneira que predominantemente o mundo seria cristão. A sociedade sofreria cada vez mais, então, influências cristãs, chegando a um período, a um estado de vida pacífica e de tamanha justiça que prepararia tudo para a volta de Jesus. Muita gente tem essa perspectiva hoje quando se adere à política. Eventualmente, tem pessoas que podem fazer de governantes ou de entes que ocupam funções públicas uma espécie de expectativa, de que com isso o mundo muda e aí Jesus volta. Esse período seria longo, não necessariamente de 1000 anos, mas ao final desse período, então, Jesus voltaria à Terra para salvar os seus e julgar os incrédulos. A característica distintiva aqui é um otimismo muito grande acerca do poder do Evangelho. Então, de novo, não quer dizer que esse período já começou como um amilenista pensa, ou aquele que é do milenismo realizado. Para quem é adepto dessa corrente, o milênio começa quando o Evangelho tem, de fato, uma grande ascendência sobre a sociedade e as estruturas e conseguem quase que purificar a sociedade e as suas estruturas. Há um otimismo acerca do poder do Evangelho e da pregação, no sentido de que eles possam transformar as vidas das pessoas para o estabelecimento de uma paz e de um bem no mundo. Essa crença, essa corrente, tende a ficar mais saliente em períodos de grandes avivamentos regionais, quando conversões em massa afetam sim uma cidade, afetam a cultura, afetam os poderes constituídos e afetam tanto que algumas pessoas então começam a imaginar que o milênio vai ter início e no final do milênio, uma época de paz e prosperidade, o Cristo vai voltar. E tem a terceira característica, ou a terceira corrente, melhor dizendo, terceira maneira de enxergar a palavra milênio em Atos, em Apocalipse aqui 20, que é a corrente chamada pré-milenismo. Aí Jesus voltaria antes do início do milênio. Então eu estou na terceira corrente e depois você vai entender por quê, porque a gente aparentemente tem textos bíblicos para justificar alguns desses caminhos. Não vou dizer até todos, mas alguns desses caminhos. No caso do pré-milenismo, Jesus então volta antes do milênio. Só que o pré-milenismo é subdividido em duas correntes. Então, essa corrente que crê que Cristo volta antes do milênio, ela tem uma subdivisão. O pré-milenismo clássico ou histórico, onde se entende que a igreja toda vai passar pela grande tribulação e depois que ela passar por isso tem início o milênio, ou tem o pré-milenismo pré-tribulacionista, pré no sentido de antes, que é aquele grupo ou leitura que entende a palavra arrebatamento em 1 Tessalonicenses como não a segunda vinda de Jesus, mas como um tomar os crentes aqui da terra e levá-los ao céu, para que depois sim Jesus volte à terra com eles definitivamente. Então, de novo, a terceira corrente, ela pensa então que a volta de Cristo se dará antes do milênio, mas essa volta acontece em dois momentos. Uns entendem que essa volta ela é junto com o início do milênio, e outros entendem que antes da tribulação Jesus vem e arrebata os crentes, passam-se aí os 7 anos da grande tribulação, e aí, finalizado esse período, Jesus então volta definitivamente. E nós vamos então, nessa terceira corrente que tem essa subdivisão, tentar explicar cada uma dessas subdivisões agora. O pré-milenismo clássico, então, ou histórico, que é aquele mais tradicional que acompanha a igreja desde o seu começo, é defendido desde os primeiros séculos da era cristã. O que ele afirma? É que a igreja toda vai passar pela grande tribulação, essa
descrita em Mateus capítulo 24 e também em Tessalonicenses, né? Ou seja, e no final dessa grande tribulação, Cristo então volta à terra e tem início um reino milenar. Então não seria uma segunda vinda de cara, onde a gente desfrutaria de eternidade. Seria uma segunda vinda para instaurar um reino milenar de 1000 anos, literais ou também de forma simbólica, um período longo aqui na terra dos cristãos e do seu rei, o Messias. Os crentes que tiverem morrido, eles ressuscitarão e vão reinar com Cristo sobre a terra por 1000 anos. Os crentes vivos também vão participar disso, terão os seus corpos glorificados e terá início esse reino, então, com Cristo como rei aqui na terra, num período de paz e de justiça. Muitos dos incrédulos vão se converter nesse período de 1000 anos para essa corrente, né? Esse período de 1000 anos vai oportunizar que incrédulos sejam convertidos. No início desse tempo, Satanás vai ser preso. Daí vem o texto que a gente leu de Apocalipse 20. E vai ser preso e lançado num abismo, de modo que não terá influência sobre a terra neste período. Daí a razão de muitos já imaginarem, bom, então não começou o milênio, porque o diabo aparentemente está bem solto. No fim dos 1000 anos, o diabo vai ser solto, vai unir forças com muitos incrédulos, que em tese se submeteram a Cristo de maneira exterior. Satanás então reúne esse exército contra Cristo e ele perde esta batalha. Então sim, Cristo ressuscita os incrédulos ao longo da história para julgamento, para juízo, e os mesmos vão comparecer diante do seu tribunal. Finalizado o julgamento, aí entra-se no estado eterno. Então vejam, esse período de 1000 anos não tem pouca coisa não para acontecer nele, segundo alguns entendem a palavra milênio. É bom dizer, né? Eu sei que muitas das vezes nós somos informados a respeito desse assunto por alguns livros, filmes deixados para trás e assim por diante. Então é importante a gente fazer pelo menos essa contextualização. E aí vem a segunda subdivisão dessa terceira corrente, né, que eu acabei de dizer agora, pré-milenista, né? Então, pré-milenista por quê? Porque Jesus volta antes do milênio. Na primeira vertente, no pré-milenismo histórico, não há arrebatamento da igreja. A igreja toda passa pela grande tribulação e Jesus volta, inicia o seu reino milenar e depois teremos acesso à eternidade. Nessa segunda vertente do pré-milenismo, Jesus arrebata a sua igreja antes de ela passar pela grande tribulação. Essa corrente é recente, ela conquistou Estados Unidos e Reino Unido nos séculos 19 e 20, e nesse caso, então, Cristo voltaria não só antes do milênio, mas ele volta antes da grande tribulação e os cristãos seriam livres, então, da grande tribulação, porque seriam arrebatados, dizem, de maneira secreta, inesperada nos ares. E eu faço citação do texto principal utilizado por essa corrente, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. A gente lê assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está falando aqui dos crentes, né? Aqueles que não estavam vivos quando isso aconteceu, mas crentes. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, e aí vem a palavra que talvez baseie essa corrente, seremos arrebatados juntamente com eles. Então todos os crentes vão subir entre nuvens para o encontro com o Senhor
nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora vejam, estaremos para sempre com o Senhor. Mas, como eu afirmei agora há pouco, se esses que são arrebatados voltam 7 anos depois com Cristo e descem à terra, como é que a gente interpreta o texto então? Bom, eles voltam à terra, mas estão sempre com o Senhor. É como essa corrente costuma fazer. Cristo, então, retornaria ao céu com os crentes arrebatados, como eu citei agora há pouco. Em seguida, haveria uma grande tribulação sobre a terra, por um período de 7 anos, e ainda quem sustente os mesotribulacionistas, né, que esse arrebatamento pode dar-se no meio dos 7 anos. Tem essa corrente também, não só antes dos 7, mas no meio dos 7, 3 anos e meio, os crentes também poderiam ser arrebatados. Nesse período de 7 anos, aí sim se cumpririam aqueles sinais que ainda imaginamos não se cumpriram. Sinais cósmicos, sinais como a própria manifestação do anticristo, né? Sinais de conversão de judeus à fé cristã. O grande ajuntamento da plenitude dos judeus, que é esse movimento que tem muita ênfase nessa corrente aqui doutrinária a respeito do milênio, esse ajuntamento dos judeus ocorreria à medida que eles aceitassem a Cristo como o Messias. Em meio ao sofrimento, nesse período de grande tribulação, haveria muita evangelização, e especialmente realizada pelos novos judeus agora convertidos. Ao final dessa tribulação, Cristo voltaria com os seus santos, que tinham sido arrebatados, para reinar sobre a terra por 1000 anos. Depois desse período milenar, haveria, de novo, como haveria também na outra corrente que eu mencionei agora há pouco, uma rebelião do diabo e dos seus contra Cristo e os seus filhos, e claro, Cristo os destruiria, então viria a ressurreição dos incrédulos, o julgamento deles e o início do estado eterno para os crentes. Então veja que é complexa a leitura que se faz a respeito desse assunto. Não é à toa que ele é um assunto que nos tenta a uma transformação em dramatização, em literatura ou em cinema, né? Porque de fato tem questões aqui bastante delicadas e tensas, por que não dizer, mas é importante que a gente olhe também o que a Escritura nos garante em termos de compreensão a respeito desse assunto. Essa última corrente, essa última subdivisão, ou seja, o pré-milenismo dispensacionalista, e aí já com essa palavra eu começo a caracterizar o porquê dessa corrente. Essa leitura entende que a igreja tem o seu papel e, paralelamente à igreja, a nação de Israel mantém o seu papel. Ou seja, que nem tudo o que do Antigo Testamento se disse sobre Israel se cumpre na igreja. A igreja não substitui Israel. A igreja não é o Israel espiritual, segundo essa corrente. De certa forma, sim, porque Cristo se torna o Senhor da igreja, mas há um plano remanescente para com os judeus crentes, e é por isso que essa corrente acabou também tendo bastante popularidade. Ela interpreta as profecias bíblicas literalmente sempre que possível, já que as bênçãos prometidas a Israel no Antigo Testamento não seriam, segundo ela, transferidas à igreja, mas haveria uma realização, um cumprimento específico para com Israel dessas profecias do Antigo Testamento. Ou seja, essas profecias não podem ser espiritualizadas. Por isso, segundo essa corrente, a volta de Jesus poderia acontecer a qualquer momento. Ou o arrebatamento da igreja. E logo em seguida tem início a grande tribulação, onde o anticristo se manifesta, onde Deus terá um plano especial com os judeus, onde sinais também do universo vão se evidenciar, e aí
finalizado esse período, Cristo volta e instaura o seu reino aqui na Terra. Alguns argumentos, eu vou começar então agora de novo pela primeira corrente. Alguns argumentos que favorecem a tese de que esse milênio já está em curso. Ou seja, aqueles que são adeptos do amilenismo ou do milenismo realizado, que já estaria em curso nos céus com os filhos de Deus perante a face de Cristo. Existe apenas uma passagem, argumenta essa corrente, uma passagem que é relativamente obscura, e essa que lemos agora de Apocalipse 20, que parece dispor sobre um suposto milênio, de 1000 anos, literalmente falando, onde tem toda essa narrativa, todo esse enredo de manifestações. Não é sábio, diz essa corrente então, que acha que o milênio já está em curso, que é esse tempo que a gente já está vivendo, não é sábio construir uma doutrina com base em um versículo somente, no caso, Apocalipse 20. Sobre, por exemplo, a prisão de Satanás, que ali está descrita, pelo menos aparentemente, no capítulo 20, de fato, Jesus falou lá no seu tempo, no seu ministério, estando ele entre nós, sobre a necessidade de se amarrar o valente. Lembra lá? Se o valente bem armado não tem um mais valente do que ele, como é que vai roubar os seus bens? Que é um texto claramente que faz referência a Cristo destronando o diabo. Também, no Novo Testamento, nos Evangelhos, o reino de Deus se manifestava presente em Jesus quando os demônios saíam. Quando os demônios saíam. Jesus mesmo disse, isso prova que o reino de Deus está perto de vocês. Jesus também viu Satanás caindo do céu. Então, de novo, tudo isso eu estou colocando para mostrar que sim, de uma certa maneira, com a vinda de Cristo à Terra, os poderes do inferno foram abalados. Em Cristo, Colossenses diz que Cristo triunfou sobre principados e potestades na cruz, os despojou. Então, ligando também com esse texto que lemos de Judas, é como se já desde agora o diabo já tivesse o seu poder de ação restringido. O objetivo, então, da prisão em Apocalipse 20, lido agora, seria que o diabo não mais enganasse as nações. O que parece ter acontecido com mais evidência a partir do Novo Testamento, se olharmos para essa situação no Antigo Testamento. O que se fazia com as possessões e manifestações diabólicas no Antigo Testamento? Parece que no Novo Testamento, com Cristo, de fato, há um poder novo sobre o diabo, dado também à igreja no nome de Jesus, para que esse agir dele fique restrito. Então, são argumentos a favor de que sim, esse milênio já está em curso, que sim, isso que Apocalipse 20 diz, que o diabo teria sido preso e o seu poder, digamos, ele teria perdido por estar confinado ou preso nesse abismo, isso já estaria em curso, o que justificaria dizer então que o milênio já começou, segundo essa corrente. Outro argumento é que essa visão de Apocalipse 20, que João tem, em tese ocorre no céu, porque o que se vê ali, no versículo 4, é almas dos decapitados. Então, não se imagina que se vai ver alma aqui na Terra. Então, não se imagina um milênio terrestre ou terreno, Mas o que se está a imaginar ali no capítulo 20 é, de fato, que esse milênio já está acontecendo no céu com os filhos de Deus e o seu Cristo. Outra coisa a destacar em Apocalipse 20, e é bom mencionar isso, é que há aqui algumas palavras importantes do versículo 4. Vi nestes tronos, vi as almas dos que foram decapitados, acabei de citar aqui, por isso se justifica que o milênio já estaria em curso e que seria algo no céu e não aqui na terra, porque senão a palavra não seria alma, seria corpo, pelo menos essa é a tese.
O texto prossegue: eles não adoraram a besta nem a sua imagem, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Atenção a essa expressão, viveram e reinaram, não significa uma ressurreição corporal, alega essa corrente, né? E primeira ressurreição, que aqui também aparece no versículo 5, também faria referência a uma ida ao céu, e não a uma ressurreição corporal. Então vejam os argumentos que reúnem os amilenistas para dizer que Apocalipse 20 não trata de um reino milenar terrestre aqui na Terra, mas de um reino milenar celestial, simbólico, no sentido temporal, em que os filhos de Deus estão lá diante do Cristo, né? Os mortos, como a gente lê ainda nestes versículos 4 e 5, que não reviveram seriam os que não entraram na presença de Deus para julgamento no final dos 1000 anos. Então, há problemas com essa maneira de ler Apocalipse, não há dúvida, né? Ou seja, as palavras aqui que a gente lê, em tese, não seriam bem ressurreição, segundo essa corrente, né? Pelo menos não ressurreição corporal, e também o fato de reinar aqui ou viver não significaria sobre a terra num reinado, mas seria o sentido de estar diante do Cristo de forma espiritual. Qual é a resposta que a gente pode oferecer para essa corrente quando ela argumenta desse jeito? Dá para se deduzir explicitamente do Antigo Testamento que Cristo viria à Terra 2 vezes? Você já parou para pensar? Se só lendo o texto do Antigo Testamento, você deduziria que lá estão previstas uma vinda para morrer na cruz e uma vinda para buscar a sua igreja. Dificilmente, se nós não soubéssemos do evento Cristo, nós no Antigo Testamento, lendo esses textos, faremos uma leitura a respeito deles que imaginasse que as profecias do Antigo Testamento se desdobrariam em 2 sobre o Messias. Uma primeira vinda para morrer e uma segunda vinda para ressuscitar. Isso acabou sendo entendido pela gente depois. Assim, talvez seja possível que somente Apocalipse tenha revelado o milênio plenamente, alguns imaginam. Sim, somente o capítulo 20 é possível, sim, que ele, ainda que seja um capítulo só na Bíblia inteira, aparentemente, é possível, sim, que tardiamente, ou no tempo de Deus, isso tenha ficado revelado somente ali. Há outros assuntos sobre os quais a gente tem pouca coisa na Escritura, e nem por isso, por termos poucos textos, a gente deixa de acreditar que são temas, digamos, revelados, e que se tornaram motivo de estudo doutrinário, inclusive, né? Ou seja, eu tenho textos aqui que eu posso citar, basicamente, que eventualmente justificariam esse milênio. Salmos, capítulo 72, e vou explicar por quê. Salmos, capítulo 72, versículos 8 a 14. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Não adianta a gente correr aqui, né? Tem que ser com calma mesmo, para todo mundo poder nos acompanhar. Salmo 72, versículos 8 a 14. Diz assim o salmista, um salmo de Salomão, né? Que sempre tem visto o seu tempo. A gente sabe como textos do Antigo Testamento depois foram usados no Novo e, de uma certa maneira, lidos numa outra perspectiva, ou numa perspectiva até paralela, ou numa perspectiva temporal diferente. Jesus fez uso, aliás, os redatores dos evangelhos fizeram uso de textos usados numa direção no Antigo Testamento e ressignificados depois no Novo. Pois bem, o que diz aqui? Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem diante dele. Todas as nações o sirvam, porque ele livra os necessitados
que pedem socorro, e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência. Precioso lhe é o sangue deles. O que a gente tem aqui? Um salmo que fala de uma aparente bondade, mas que convive com uma certa pecaminosidade também, né? Ou seja, de alguém que se importa, de alguém que será reconhecido como rei em toda a terra, mas ainda convive esse rei com certos desafios ou manifestações de pecado. E a pergunta que se faz é se esse salmo tem aplicação só para o seu tempo, ou ele tem também uma leitura mais abrangente que possa dar indícios de um reino milenar. Mas vamos para um outro texto, talvez um pouco mais claro, Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, lá no versículo 2. Isaías 11, versículo 2 até o versículo 9, né? Vamos desde o versículo 1. Do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Então tem aqui uma referência a Davi, por que não dizer ao Messias e à descendência de Davi. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto do cabrito. Vejam como isso é possível, né, num mundo como o nosso de hoje. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nenhum dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então esse é um segundo texto, eventualmente, onde se possa perceber, além da profecia para o tempo presente, do que está acontecendo aqui com Israel, com Davi e seus sucessores, um outro desdobramento futuro, como é comum na profecia bíblica, ela se desdobrar cronologicamente em outros cumprimentos, de outros sentidos. Talvez esse pudesse ser um deles aqui. No capítulo 65 desse mesmo livro de Isaías, eu quero ler mais esse trecho, versículo 20, Isaías 65, 20, que diz aqui: não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então, a partir de textos como esse, foram se construindo algumas ideias como, mas isso aqui nem é estado eterno, porque a pessoa morre, mas nem é uma condição atual de vulnerabilidade diante do pecado. Aparentemente aqui se está a profetizar de um tempo onde convive benefícios, paz, harmonia, mas também que a pessoa morre, quer dizer, que a pessoa ainda não está num estado eterno. Alguns textos são citados também no Novo Testamento para justificar essa corrente da existência, digamos assim, do milênio.
1 Coríntios 15, 24. 1 Coríntios 15, 24. O que diz aqui? Então virá o fim. 1 Coríntios 15, 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos por debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Se a gente ler desde o 23, cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Então, alguns construíram, a partir desse texto, uma sucessão temporal e imaginaram que nesse período aqui, intermediário entre a volta definitiva de Jesus, né, e a sua primeira vinda, haveria um reino milenar de Cristo. Então, de novo, atenção, eu estou só me manifestando em termos do que essa corrente costuma sustentar para justificar a existência desse milênio. Um outro texto muitas vezes citado é o de Apocalipse 2:27, que também gostaria de ler aqui, né, nesse contexto agora. Apocalipse 2:27 diz assim, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, versículo 26, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. Então, a partir desses textos, é muito importante que a gente depois olhe eles com cuidado, faça uma boa exegese dele, é que foi se construindo ao longo do tempo essa ideia do milênio, e ela não é uma ideia de um grupo pequeno na igreja. As próprias igrejas reformadas, elas hoje, numa grande maioria, talvez são amilenistas, mas outras delas são adeptas do pré-milenismo histórico, né? Sim, ou seja, Jesus volta e depois se inicia o milênio. E essas diferenças, elas aparecem também em outras denominações cristãs. Apocalipse 12:5 é um outro trecho que faz alguma menção nesse sentido. Ela deu à luz um filho, o homem, que há de governar todas as nações. Então, essa ideia não de um estado eterno em que há governo, mas de um estado milenar e terreno, com um cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então, só para citar assim alguns textos em que se baseiam pessoas que acreditam no amilenismo, né? Também, e que contrapõem também o amilenismo nos termos em que eu estou tentando fazer aqui. Os pré-milenistas acreditam literalmente em Apocalipse 20. Acabei de citar aqui, como o capítulo 20, justificando de fato inteiramente uma doutrina sobre o milênio. Mas Apocalipse 20, 2 e 3, versículos 2 e 3, a gente acabou de ler, fala também de um abismo fechado. E esse abismo fechado, em tese, então, impediria totalmente a ação diabólica. E não somente seria uma restrição que o diabo sofreria como estando amarrado na época de Jesus. Como entender, por exemplo, textos de Pedro, de Atos, de Coríntios, de Efésios, de João, que nos dizem para ter cuidado e não relaxar, resistir o diabo firme na fé? Como imaginar que hoje, de fato, o diabo estaria completamente impedido de agir com todo o mal que a gente vê no mundo? E claro que eu não estou culpando o diabo por todos os males, mas é difícil dissociar a maldade que está aí posta e esquecer as recomendações que os autores bíblicos nos fazem para nos revestirmos da armadura de Deus, para resistirmos o diabo, né? Sobre o Deus desse século que cegou o entendimento
dos incrédulos, sobre o mundo inteiro jazer no maligno, e aí vai. Então essas almas, sim, poderiam ser pessoas ressuscitadas corporalmente. Justifica quem entende Apocalipse 20 como um milênio que ainda vai acontecer. Então, viver como entrar na presença de Deus não teria sentido. Uma interpretação seria forçada. Já voltamos no Instagram para encerrar aqui, mas a gente já volta. Eu peço aqui a nossa equipe aqui para nos auxiliar. E a gente poder começar de novo. Recomeça aqui para mim, por favor. No Instagram, isto. Voltamos. Já temos 1 hora aí de programa. A gente está apresentando as correntes, especialmente agora a respeito da leitura de milênio. Isso tudo começou com Apocalipse 20. Vimos que há uma corrente que acredita que o milênio já está em curso, um milênio celestial, na autoridade de Cristo. Vimos uma outra corrente que o milênio é algo ainda que se espera aqui na Terra. E vimos também, dentro dessa corrente de um milênio que existe, 2 perspectivas. Um milênio que se inicia depois da volta de Jesus e um outro que se inicia antes da volta de Jesus. E aqui, eu estou apenas fazendo algumas objeções, como acabei de mostrar, e fazendo a pergunta, se esse milênio já está em curso e Apocalipse 20 faz sentido, como entender que o diabo está preso se a gente vê hoje tantas incursões do mal afetando a vida das pessoas em muitas situações do nosso dia a dia. Eu sei que muitas pessoas podem ter perguntas a respeito desse tema, algumas delas estão se deparando com esse assunto pela primeira vez, e de fato o assunto é complexo porque essa doutrina se desdobra em diferentes interpretações e a gente, dentro do possível aqui, espera que todo mundo esteja conseguindo nos acompanhar. Então, existem argumentos a favor do amilenismo, de um milênio que está em curso, mas que é espiritual, mas há contestações a essa interpretação, e uma delas eu estou mencionando agora. Como assim o diabo está preso? Esse Apocalipse diz que ele está preso. Como ele está preso? Se tem tanta coisa que a gente sabe que a igreja enfrenta, o ser humano como um todo enfrenta, e a gente não tributa a esses males só ao pecado. A gente sabe muito bem disso aí. As Escrituras apresentam apenas uma ressurreição, é um outro argumento, em que crentes e incrédulos serão ressuscitados. Então, falar em 2 ressurreições, para justificar arrebatamento e a segunda vinda, é uma coisa que alguns justificam que não é possível fazer. Um texto que eu quero citar a respeito disso está em João 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, aparentemente, não teria aqui um arrebatamento, mas um momento só de retorno de Jesus definiria o destino de todos nós. Atos capítulo 24, versículo 15, é um outro texto que nos pode sugerir essa ideia, quando diz assim: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Embora o aspecto temporal não está contemplado aqui, mas sim, há ressurreição em ambos os casos, uns para a vida, outros para
juízo. Daniel 12:2 também poderia ser um outro texto, você pode olhar em casa, né, e fazer as tuas conclusões. Então, Apocalipse 25, a gente lê ali textualmente, primeira ressurreição. Tá? É o que está citado ali. Logo haverá uma segunda para os restantes dos mortos que reviverão no fim do milênio e sofrerão a segunda morte. Então, é isso que se alega, que é difícil interpretar Apocalipse 20 como uma ressurreição em que o crente está lá diante do Senhor só, como se não tivesse havido uma volta de Jesus e iniciado-se um reino milenar aqui na Terra. E a justificativa é exatamente isso, porque ali se fala em primeira ressurreição, mas fala também que há os restantes dos mortos, que se supõe participarão de uma segunda ressurreição e que serão vencidos pela segunda morte. Ou seja, então os textos que nós citamos aqui, como o de João, não são suficientes para dizer que só haverá mais uma ressurreição, nesse caso do capítulo 20, para definir um reino celestial e milenar. A ideia de crentes glorificados e pecadores vivendo juntos sobre a terra é equivocada. Essa é uma outra tese que se levanta em relação a esse assunto do milênio, né? Como é que podem conviver crentes de corpo glorificado e pecadores de natureza pecaminosa numa mesma terra, né? Ora, Jesus viveu na terra com o corpo glorificado durante 40 dias. É só a gente lembrar. Em Mateus capítulo 27, 53, nós temos também uma outra indicação nesse sentido. Até vamos ler aqui para não deixar passar. Mateus 27, 53. Diz aqui, e saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade. Esse é um texto que fala da ressurreição de Cristo e da ressurreição que acontece também em alguns túmulos. Só Atos relata essa história, né? Então, há um convívio aqui entre Jesus, já de corpo glorificado, tendo ressuscitado, e estando na terra. Então, nesse sentido, ou seja, nesse sentido, nós vamos perceber que a razão da existência de diferentes correntes é porque, aparentemente, existem argumentos para essas correntes, né? Às vezes até uma inclinação maior de algumas pessoas em relação a um argumento, justificando, então, um pouco essas divisões. Ok? Argumentos em favor do pós-milenismo. Essa é uma outra corrente que vai entender a vinda de Jesus como uma coisa que vai acontecer depois do milênio. Depois do milênio, né? Talvez essa é uma das correntes de menor adesão, né? E ela se justifica em primeiro lugar assim: há uma grande comissão. Toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. E ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações. O que eles alegam então, com base nesse texto? Que o mundo se tornará em grande parte cristão, porque há uma autoridade nesse sentido para que isso aconteça, e os cristãos estarão na autoridade de Cristo, inaugurando, né, esse reino milenar aqui na Terra. E só então depois Jesus volta. Então, por isso é um argumento pós-milenista, quer dizer, agora a igreja trabalha, afeta o mundo com a pregação de uma tal maneira, com a autoridade de Cristo, e ela prepara esse cenário com justiça e paz até que Cristo vem e instaura o seu reino. Há objeções, é claro, a essa ideia. O fato de Cristo ter todo o poder quer dizer que ele salvará massivamente no fim dos tempos? Essa é uma pergunta também que a gente pode fazer. Quer dizer que só porque ele tem todo o poder quer dizer
e delegou isso à igreja, isso significará números ou significará que a sociedade será afetada positivamente nesse sentido? Aí eu cito um texto aqui de Mateus 12, 19 a 21, falando sobre Jesus, um texto de Isaías, claro que sobre sua primeira vinda, não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer dor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Então, é aquela leitura do Cristo, homem, gente, ser humano, vulnerável, né? Então ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ele era todo poderoso, mas mesmo assim pessoas duvidaram dos seus milagres, ou mesmo quando viram os seus milagres não creram nele, quiseram matá-lo, traí-lo. Então o fato de Jesus dar poder à sua igreja não quer dizer que ela terá poder para instaurar o reino aqui, né, entre nós. Um outro argumento usado pelos pós-milenistas, quer dizer, por aqueles que entendem que a gente, como igreja, trabalhando, instaura um reino aqui, milenar na Terra, onde a igreja e o evangelho afetam a cultura. Um argumento que eles usam é as parábolas. Eles usam, por exemplo, a parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então ele dá a entender, quem pensa desse jeito, que uma pequena semente se torna uma grande árvore, e de tal maneira grande essa árvore se torna que ela abriga pessoas. Então agora, fazer dessa parábola uma aplicação desse jeito, digamos assim, que não é o melhor caminho, né? Uma terceira alegação a favor da tese pós-milenista é que o mundo está se tornando mais cristão. Tem gente que pensa assim, que cresce o número de cristãos no mundo, ou de evangélicos, seja lá o que for, né? Apocalipse, então, seria uma predição dos últimos dias da igreja para o pós-milenista, antes, né, que Jesus volte, mas últimos dias com tal poder do Espírito que o evangelho, por isso, se estenderia à terra de forma sem precedentes e se triunfaria sobre os poderes malignos. É bom explicar, claro, que a ideia de milênio no pós-milenismo não é a mesma do pré-milenismo, porque a terra não é renovada, né? Nem os santos, nesse momento, são glorificados, nem o Cristo estaria presente de forma corpórea. É por isso que essa tese pós-milenista é a menos assim propensa a ter adeptos, né? Porque ela é uma coisa que a gente começa aqui como igreja, supostamente no poder de Jesus, né? Mas a terra não passa por uma regeneração, os santos cristãos não são glorificados, o Cristo não está presente de forma corpórea, né? E tudo isso só aconteceria quando de fato Jesus voltasse. Mas aí a gente pode fazer algumas perguntas. Como explicar a crise moral dos nossos dias, né? Como explicar o ateísmo que ainda predomina em tantos lugares do nosso mundo? E o que dizer da igreja, né? Tem um autor, o Grudem, Wayne Grudem, ele cita o estado do Texas como um estado onde se tem muito crente. Inclusive, eles dizem que mais de 50% da população do estado do Texas é adepta ou filiada à Igreja Batista do Sul. Isso sem falar nos crentes das outras denominações. Aí o número seria bastante maior, digamos 60%, 70%, 80% de um estado. E lá não há nenhum indício assim de que esse reino milenar esteja no começo ou em curso, né? Pelo contrário, às vezes há enormes desafios, inclusive na vida da igreja. E aí a pergunta também é, que percentual de crentes seria necessário para a gente dizer que o milênio teve início aqui? Então, a perspectiva pós-milenista, que é essa, de que o reino milenar é construído
pela igreja, com a autoridade que ela tem, dada pelo Cristo, evangelizando, afetando a cultura, trazendo justiça e paz para o nosso contexto, para que então sim o Messias volte, é a perspectiva de menor adesão hoje na igreja cristã. Eu citaria outros textos aqui, até para contrapor essa ideia, né? Como os textos de Jesus, em que ele fala do caminho apertado, da porta estreita. É claro que ali Jesus está dizendo que é apertado e é estreita, né? Essa passagem, porque por obras não dá, é pelo Evangelho. Aparentemente é apertado, mas porque às vezes é apertado para nós entender que é só pela fé que a gente é salvo. A gente quer tentar outros caminhos, quer confiar em nós mesmos, e Jesus está dizendo assim, ó, é apertado por quê? Porque não é com vocês e por vocês, é por mim. É um caminho só, é pela fé, não é pela justiça própria. Mas a pergunta que se pode fazer é, será que a gente vai ter tanto crente assim no mundo, de tal maneira que esses crentes vão preparar a volta de Jesus? Paulo também prevê, no final dos tempos, uma apostasia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 4, falando ali do anticristo, é mencionado por Paulo um período de grande apostasia, né? Então não combina bem um período de apostasia com um reino que está em amplo desenvolvimento, florescimento, de ampla justiça e paz. Nos últimos dias, também Paulo escreveu, a gente viveria tempos difíceis. E Paulo faz ali uma lista, em 2 Timóteo 3 e 4 também, de aspectos morais decadentes da vida humana, né? E nos últimos dias seriam dias piores. Desobediência aos pais, imoralidade, todas as práticas que são elencadas ali em 2 Timóteo capítulo 3 e também no capítulo 4 mostram uma degradação moral bastante acentuada. Jesus também fala de uma grande tribulação às vésperas do seu retorno. Mas o que argumentam os pós-milenistas? Eles dizem que Mateus 24 se cumpriu no primeiro século, que essa grande tribulação já aconteceu ali entre os judeus com a queda de Jerusalém, a destruição da cidade, e que os sinais da natureza, os escurecimento do sol e da lua e as estrelas caindo do firmamento, seriam sinais simbólicos, né? Que apenas falariam da destruição da cidade, mas não se configurariam em sinais, digamos assim, cósmicos ou da natureza. Ainda é citado por essa corrente que quando Jesus diz não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, Jesus supostamente queria dar a entender que era com aquela geração. Mas se a gente lê o contexto, Jesus está dizendo, quando vocês virem essas coisas, quando elas vão ser vistas? Quando elas vão acontecer? É a essa geração que vê ou que participa dos sinais que Jesus então diz, não passará esta geração que participa desses sinais ou que vê os sinais sem que tudo aconteça. O versículo 30 desse capítulo 24, inclusive diz que o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Isso também seria simbólico? Se é para interpretar de forma simbólica, bastante complicado. Faria sentido crermos que Jesus pode voltar a qualquer momento, se ainda teríamos que aguardar a instalação de um milênio terreno? Essa é uma outra pergunta, né? Ou seja, vamos ficar esperando então que a igreja, em parceria com a política, quem sabe, ou com as instituições, né, traga para a terra o céu, e aí então Jesus vai voltar. E aqui também um cuidado que a gente tem que ter com toda essa depuração da cultura que nós como cristãos afirmamos como coisa importante, mas sem colocar nisso tudo as nossas fichas, porque essa mudança não vem de baixo para cima, ela vem de cima para baixo, ela vem do nosso Cristo. Argumentos em favor do pré-milenismo, ou seja, da volta de Jesus antes do milênio, né?
Vou citar alguns deles. Algumas passagens do Antigo Testamento não parecem caber nem na presente era, nem no estado eterno. Eu acabei de citar aqueles textos de Salmos, Isaías 65. Né? O que quem é adepto do pré-milenismo costuma dizer? Percebe-se nessas profecias um estado superior à presente era pecaminosa e frágil, mas ainda não um estado eterno, né? Quando o pecado terá de todo sido eliminado. Então, é uma época de glória, mas é uma época com limitações temporais e precárias. As profecias do Antigo Testamento não se distinguem em eventos futuros. Elas têm, às vezes, um cumprimento mais imediato e um cumprimento mais futuro, cronologicamente falando. E disso os profetas não estavam cientes. Daí a complexidade. Né? E a gente tem muitos exemplos em Mateus. Pega ali os primeiros capítulos de Mateus e você vai ver o autor desse evangelho, Mateus no caso, usando textos do Antigo Testamento que tinham aplicação imediata para o seu tempo, e agora esses textos sendo aplicados a Jesus. Citei também já alguns textos do Novo Testamento, né? Apocalipse 2, 1 Coríntios 15, dos versículos 23 a 25. O próprio capítulo 20 de Apocalipse é citado como um argumento a favor do pré-milenismo. Ali, por exemplo, a gente tem a prisão de Satanás no abismo, que seria um impedimento total, e não só uma restrição de poder, como os amilenistas costumam dizer. Né? Jesus já veio, já amarrou valente, o reino de Deus já se estabeleceu, né? Jesus viu o diabo caindo do céu, ok, mas Apocalipse 20 faz menção a uma prisão total, um jogar do diabo no abismo e um selo colocado em cima ainda. Né? Além disso, o pré-milenista argumenta que sim, em Apocalipse 20 há uma ressurreição corpórea. Não dá para ler aquele texto ali como se fosse só uma presença espiritual do crente diante do seu Cristo. Em Apocalipse 20 também dá para presumir, aparentemente, que o milênio é uma coisa futura, que não está em curso. Né? Inclusive, já ali a partir do versículo 4, Apocalipse 20, versículo 4, quando diz lá, estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, se a perseguição promovida pela besta, e ela existe no capítulo 3 de Apocalipse, nós entendemos que não aconteceu ainda no cenário mundial, e eu estou supondo, então, obviamente, aqui também a cena do capítulo 20 também não aconteceu, porque ela descreve quem não adorou a besta na perseguição que a besta desempenhou. Então, mais uma tese a favor do pré-milenismo, sem dizer que Apocalipse 20 é um texto que lida com o reino milenar e que esse reino não teria tido início ainda. E a grande tribulação, né? Esse é um assunto delicado. Mateus capítulo 24, versículo 21, lida com essa temática. Mateus 24, 21, quando lá está escrito assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação. Daí a origem da palavra grande tribulação. Né? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca, jamais haverá. O pré-milenismo que eu acabei de mencionar, histórico, que é aquele que acredita que Jesus volta após a grande tribulação, ele se sustenta nisso aqui. Mas existe a corrente que defende ainda que ocorra um arrebatamento anterior, né, que é o pré-milenista, pré-tribulacionista. Então Jesus volta antes do milênio, mas ainda há quem afirme que ele volta antes da grande tribulação para arrebatar os crentes. Quais são os argumentos? Não seria apropriado os cristãos participarem do derramamento da ira de Deus na grande tribulação. Então, o pré-milenista, pré-tribulacionista, ele acredita que não é justo participar
da ira de Deus derramada supostamente sobre os ímpios na grande tribulação. Eu oponho a essa afirmação a seguinte pergunta: todo sofrimento da grande tribulação é manifestação da ira de Deus? Não poderia também a grande tribulação decorrer da multiplicação da iniquidade entre os seres humanos? E também em razão do crescimento, a perseguição contra a igreja e também o crescimento, a oposição do diabo? Sofrer como cristão faz parte da nossa identidade. Um outro argumento que essa corrente utiliza sobre o arrebatamento, por isso que eles são pré-tribulacionistas, é o texto de Apocalipse 3:10. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Uma fala ali para a igreja de Filadélfia em Apocalipse capítulo 3. Aliás, esse é um texto muito usado para a igreja que se entende arrebatada antes da grande tribulação. Só que essa declaração é feita a uma igreja específica, a igreja de Filadélfia. Além disso, é da grande tribulação que se está a falar ali, ou seja, provação. Talvez se refira mais a alguma perseguição até bem temporal, perpetuada pelo Império Romano, que detinha os domínios e digamos assim, é todo do contexto da carta de Apocalipse, E mesmo que a igreja fosse guardada ou protegida, isso queria dizer ou daria a entender arrebatada? Então, mas é com base nesse texto que muitas vezes se constrói não só a ideia de que Jesus volta antes do milênio, mas ele volta também antes da grande tribulação, quer dizer, a igreja não passa pelo sofrimento, ela é arrebatada antes, segundo essa corrente. Terceiro argumento: se Cristo retornará após a tribulação e derrotará todos os inimigos, de onde virão os incrédulos necessários para povoar o reino milenar? Sim, porque a posição pré-tribulacionista imagina milhares de crentes judeus que se tornarão cristãos durante a tribulação e entrarão no reino milenar em corpos não glorificados. Então vejam que existem argumentos com base em premissas, claro, que as pessoas têm nessa temática, e todos eles, é claro, precisam de um tempo aí para a gente tentar elucidar. Há quem defenda ainda, no tema da grande tribulação, que ela pode ser dividida em duas metades, O cara que articulou essa leitura é o Gleason Archer, e ele disse que os primeiros 3 anos e meio se caracterizariam pela ira do homem, os 3 anos e meio finais seria o período da ira de Deus. Nos 3 anos e meio iniciais, a igreja estaria presente aqui na Terra, aí ela seria arrebatada, e aí sim se iniciaria o período da ira de Deus, quando a igreja estaria ausente. Os textos nos quais essa corrente se baseia é Daniel 7:25, eu não vou abrir, Daniel 9:27, Daniel 12 e Apocalipse 12:14. Mas essa corrente foi, digamos assim, bem popular numa certa fase da nossa caminhada cristã. Eu mesmo, na minha adolescência, me deparei muito com essa corrente da visão de arrebatamento no meio da grande tribulação para os crentes vencedores, Para aqueles que eram fiéis mesmo, e se o cara não fosse fiel, ele entrava tribulação adentro para sofrer a ira de Deus. Por fim, pelo menos nesse assunto aqui, o Novo Testamento não afirma o arrebatamento pré-tribulacional. Embora a gente tente, embora a gente até deseje, aparentemente a ideia mais clara no Novo Testamento é de que sim, a igreja participará da grande tribulação. Então, de novo, o Novo Testamento não afirma o arrebatamento pré-tribulacional. Primeira coisa, esse texto que eu li de Tessalonicenses nos mostra que tem uma passagem bem clara, e não dá a entender aqui que essa passagem trombeteada implica numa vinda secreta, que é o que se sustenta muitas vezes na palavra arrebatamento. Segunda questão, a tribulação está ligada à volta de Cristo. É evidente, Mateus 24 nos mostra isso. Bom,
Tem muita coisa. Daqui a pouco você vai ter que voltar nesse vídeo depois, a gente vai deixar postado no Facebook em especial, né? No Instagram ele fica só na forma de stories, mas que esse caminho que a gente fez até aqui, pelo menos sirva para você perceber que as pessoas que optam por um caminho, por uma leitura ou por uma corrente, elas não fazem isso de qualquer forma, elas se baseiam em textos também se baseiam em pretensões, em preferências, e nesse sentido também não penso que a exegese consiga, com todas as letras, dizer esse é o caminho, vai ser desse jeito, essa é a corrente única, certa, mas sim, a gente tem como, a partir da Escritura, deixar de lado algumas vertentes bem menos bíblicas ou de interpretação não segura, não saudável. Então eu queria, antes de a gente terminar, já estamos chegando aí em 1h30, que nós orássemos, e acima de tudo, que você pudesse ser despertado para a realidade da volta do Filho de Deus. Como isso vai ser de fato, tem muita coisa que não é clara, a gente tem textos esparsos, a minha ideia, pelo menos aqui, foi dar àqueles que tinham uma visão única e específica, nem sempre bem fundamentada, que entendessem que a comunidade da fé, da igreja, ela é ampla, ela é ampla, e nesse sentido há os seus motivos para cada vertente, mas acima de tudo estamos falando da volta de Jesus, de um evento espetacular, que concluirá uma obra que Deus começou aqui na Terra, quando o Filho de Deus morreu por nós naquela cruz. E a ceia, e eu repito isso, é sempre um ato em que a gente anuncia a morte do Cristo até que ele volte. A gente olha para trás, a gente olha para o futuro, né? E faz isso na expectativa, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos, abençoa a mim, abençoa-nos, Senhor, na leitura, na meditação e na compreensão da Tua Palavra. Que Tu possas, na noite de hoje, continuar essa obra na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, no sentido de que estejam preparados, atentos, que sejam desejosos de estudar, de examinar, de internalizar a Tua Palavra, promessas que Tu nos dás em Tua Escritura, Escritura essa inspirada, útil para o nosso ensino, para a nossa educação, para o nosso consolo, para a nossa expectativa, para a culminância de toda a Tua obra, desde antes da fundação do mundo, onde na Tua volta Tu serás glorificado. Obrigado, Jesus, nosso intercessor, nosso mediador, nosso supremo advogado, que nos livra da ira vindoura. Nós, Teus filhos, povo de Deus, que temos no Espírito, o Espírito que clamava, Pai. Abençoa cada um dos nossos irmãos. Guarda as famílias, guarda os lares, guarda as casas. Guarda, Senhor, a cada um eu te peço. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria fazer um convite para você. Amanhã, na minha página do Facebook, não no meu perfil pessoal, na minha página, que é Christian, com CHS, Loiácono, eu vou receber o Dr. Wilson Scholz, que é um querido professor da UBRA, na área do Novo Testamento, que tem doutorado nessa área de Bíblia, né? Ele é consultor de traduções da SBP, e a gente vai conversar a respeito de teologia sistemática e teologia bíblica, ou doutrina e Bíblia, né? Quando eventualmente há conflito entre doutrina e Bíblia, como é que a gente faz? Ou entre uma formulação confessional e um texto bíblico. E a segunda parte da conversa vai lidar com o tema do sofrimento e a Bíblia. E provavelmente a gente vai para Jó, para olhar esse assunto, tá bem? Então, não esqueça, será na minha página pessoal do Facebook, não é na página da igreja, e eu vou estar recebendo esse professor, e a gente vai dividir a tela no meio, vai ser um bate-papo bem legal, uma live. Amanhã, 8 da noite, você
não pode perder. Os irmãos da Igreja do Caminho, não esqueçam, domingo, a gente volta às 19 horas no nosso culto, né, de todo domingo. E quarta-feira que vem, voltamos aqui para finalizar esse assunto, né? Certamente tem perguntas que foram feitas, a gente vai tomar nota dessas perguntas, já tomamos, e vamos tentar então dar um tempo na quarta que vem para responder essas perguntas. Examine os textos, olhe com cuidado, que Deus te abençoe. Ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe.